Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos. Estamos em uma nova série. Agradecemos a Deus por este novo dia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Jomara Cristina, que é de Leominster, aqui em Massachusetts, pede oração por sua vida espiritual. Ismailda Godoy está agradecida porque hoje está completando mais um ano de vida. Um alô especial para o Jorge, lá em Moçambique. Natalian Sukina é de Luanda, em Angola, pede orações pelos filhos Eulálio, Wilson, Florinda, Wesa, Domingos, para que se rendam ao Senhor. Luzinalva Alves é de Feira de Santana, na Bahia. Linoci Bezerra é de Brasília, Distrito Federal. Leônidas Bezerra é de Palmas, em Tocantins. São irmãos. Que Deus abençoe a todos. Nós sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado, por mais este dia de vida. Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito por nós e pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia. Cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, e confiamos em Ti, Pai, confiamos no Teu poder, que possamos permanecer firmes na fé, não desistir, porque muito em breve nós estaremos contemplando Jesus voltando para nos buscar. Abençoa, Pai, todos os que nos escrevem pedindo orações. Abençoe Jomara Cristina, sua vida espiritual, dê vitórias a ela. Abençoe Ismailda Godoy, que está aniversariando hoje. Também abençoe o Jorge, lá em Moçambique. Abençoe os filhos da Natalian Sukina, o Eulálio, o Wilson, Florinda, o Esa, Domingos, que aceitem a Jesus em suas vidas. Também abençoe Luzinalva Alves e o Linoci Bezerra, Leônidas Bezerra e todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos vocês por estarem conosco a cada dia, por orarem por nós. Necessitamos muito das orações de vocês. Estamos bem, graças a Deus, recuperando, e queremos continuar com vocês e esperamos que vocês continuem se lembrando de nós nas suas orações. Ontem nós comentamos aqui sobre o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus realizou após o seu batismo, e ele transformou a água em vinho. Lembrando que este vinho que Jesus transformou a água não era um vinho fermentado, ele não era alcoólico, ele era um vinho, um suco natural, um suco puro da uva. Eu penso que talvez alguns de vocês já tiveram oportunidade de tomar aquele suco concentrado puro, que é feito especialmente aí no sul do Brasil, e é um suco delicioso, né? Você sente a textura, e não é aquela água que a gente às vezes compra, um suco é água pura. Não, é aquele suco concentrado. E o anfitrião da festa lá em Caná ficou maravilhado com este suco que eles estavam tomando ali agora, que era o melhor que eles já haviam tomado. Irmãos, tudo que Jesus faz em nossa vida é o melhor. Nós precisamos crer nisso. E às vezes, quem sabe, você pode perguntar, mas por que Jesus não atua na minha vida? Por que eu tenho sempre esse problema, ou eu quero solucionar isso e não acontece? Irmãos, às vezes é porque nós não estamos colocando a nossa fé em ação. Nós precisamos fazer o que Maria disse para os servos lá do casamento: façam tudo o que ele vos disser. E Jesus só falou assim, enchem as talhas de água, enchem os potes. E eles obedeceram. Então, o que Jesus pede, irmãos, é que nós nos voltemos para Ele de coração. Jesus diz assim, olha, quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. E aí, às vezes, nós pensamos que buscar Jesus de todo o coração é nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Não, é deixar Deus atuar em nossa vida. É porque nós temos os nossos desejos, nós temos a nossa própria natureza, que nós queremos solucionar tudo. E não é assim na vida espiritual. Nós precisamos crer que Jesus, ele é poderoso para fazer um milagre em nossa vida, e ele vai fazer. É claro que nós precisamos ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. Mas logo depois, passado aí alguns dias, Jesus ele realiza um outro milagre. O primeiro foi o da água em vinho. Agora, Jesus ele realiza uma cura. E está aqui registrado
em João capítulo 4, nos versos 46 a 54. E assim nos diz a Bíblia. Enquanto Jesus viajava para a Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho, e perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: ontem à tarde. À 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Que maravilha, irmãos! Um oficial romano, ele não era daqueles que pertenciam ao povo escolhido de Deus. Infelizmente, o povo escolhido de Deus não creram em Jesus, não aceitaram, porque eles esperavam um outro tipo de Messias, um outro tipo de libertador. Mas aqueles que eram considerados como indignos de receber a bênção, a salvação, esses creram e esses aceitaram, os gentios. E então este oficial romano, ele morava em Cafarnaum, Jesus estava em Caná, e ele, com o filho doente, o que nós fazemos, né? Nós corremos atrás de médicos e de soluções. Um pai e uma mãe entram em desespero, né? Quando um filho começa a ficar doente, e mesmo o filho já sendo adulto, os pais ficam preocupados. E então o oficial romano, ele saiu lá de Cafarnaum, foi até Caná se encontrar com Jesus, e ele pediu para que Jesus fosse à casa dele, a Cafarnaum, para curar o seu filho que estava à beira da morte. E naquela ocasião, os recursos médicos eram poucos e qualquer febre poderia levar a pessoa à morte. E então, Jesus, ele disse: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. E aí o oficial romano, ele implora: por favor, Senhor, venha antes que meu filho morra. E aí Jesus disse: pode ir para casa, volte, o seu filho vai viver. E o oficial romano creu. Vejam, irmãos, às vezes nós duvidamos, nós cristãos, eu estou falando nós cristãos, membros de igreja, às vezes nós duvidamos do poder de Deus. Às vezes nós estamos passando por uma situação, ou nós temos um filho doente, ou nós temos um problema a solucionar, e nós pedimos orações, mas nós não cremos que vai ser solucionado. Esse é o problema, porque às vezes as coisas não acontecem em nossa vida. Precisamos crer. Se nós oramos, Jesus diz: tudo o que pedirdes com fé, credes, porque vocês vão receber. E nós, às vezes, não temos fé, nós não cremos. E então, o oficial romano creu. Ele creu e aí ele começou a voltar. Caná não ficava muito distante de Cafarnaum, só que, por alguma razão, o oficial romano só chegou em casa no outro dia. Ele não chegou no mesmo dia. E então, quando ele estava voltando para casa, os seus servos vieram ao encontro dele e disseram: olha, o seu filho vive, ele está curado. E aí o oficial perguntou: mas a que horas que ele começou a melhorar? Mais ou menos a 1 hora da tarde. E ele se lembrou que foi exatamente naquele momento que Jesus falou: vai, pode voltar, o seu filho vai viver. A palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Jesus falou, creiamos. Se Jesus prometeu, ele vai cumprir. E é isso que nós precisamos colocar em ação em nossa vida.
E esse estudo, essa série que nós estamos fazendo, é para que nós hoje no século XXI também creiamos no poder de Deus, porque Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão mais crendo em Deus, não estão mais tendo aquela fé que nós tínhamos há anos atrás, em que as pessoas buscavam a Deus em oração e as pessoas recebiam as bênçãos e eram curados, milagres eram realizados pela fé. Mas hoje nós vivemos uma época em que tudo é muito relativo, em que as pessoas dizem, mas isso aconteceu naquela época, hoje nós estamos vivendo a época da modernidade e hoje nós temos os recursos que nós podemos buscar, recursos médicos ou recursos de outras situações que nós enfrentamos em caso de justiça, de solução de problemas de litigiários, enfim, nós queremos primeiro buscar soluções humanas para depois buscarmos a Deus. Então, irmãos, este estudo que nós estamos fazendo é para nós hoje no século XXI. Aconteceu há 2000 anos atrás, mas que acontecem hoje também se nós buscarmos pela fé. Que nós possamos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus e crer que Jesus é Deus e que Ele pode realizar qualquer milagre em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a exercermos a nossa fé, assim como este oficial romano foi a Jesus para receber a bênção e recebeu. Assim também nós, não importa qual seja o problema, se formos com fé a Jesus, nós iremos receber esta bênção em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E lembrando sempre que o nosso objetivo é estar muito em breve nos céus com Jesus. E a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.